Como de costume, eu primeiro vou então me identificar para ficar registrado em nosso vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Bom, eu vou então dividir minha tela com vocês, compartilhá-la. Tudo certo com o áudio e com o vídeo, pessoal? Beleza, obrigado. Bom, então essa seria a nossa experiência número 11. Nós vamos continuar falando aí sobre máquinas alternadas, né? A máquina assíncrona ou motor de indução, né? Conhecido mais como motor de indução. Então, relembrando, né, que essa máquina ela tem um estator trifásico, sendo que o rotor pode ser ou um rotor gaiola de esquilo, ou então um rotor bobinado também trifásico. Bom, numa máquina trifásica ou em qualquer sistema que é trifásico e equilibrado, então se nós alimentamos um sistema trifásico equilibrado com tensões senoidais também trifásicas equilibradas, as correntes que vão surgir nas minhas fases, o seu somatório é nulo, certo? Ou seja, se eu tiver um neutro conectado nesse sistema, nós não vamos ter nenhuma corrente fluindo para o neutro, certo? Se o sistema for desequilibrado, vai surgir uma corrente passando pelo neutro. Bom, no nosso motor, nós vamos arbitrar que corrente positiva vai gerar um fluxo numa dada direção. Na fase U, corrente positiva entrando vai gerar um fluxo na direção aqui vertical, apontando para cima. Na fase V, vai me gerar um fluxo que está deslocado 120 graus. E na fase W, também um fluxo deslocado mais 120 graus. Isso para a corrente positiva. Se a corrente ficar negativa, e uma corrente alternada, ela fica alternando entre positiva e negativa, esses fluxos também vão ficar alternando de direção, de sentido, certo? Então, nosso intuito hoje é ver o que acontece com essa máquina quando nós perdemos uma fase, certo? Uma falha de fase aí. Num primeiro momento, o que acontece se essa máquina perder uma fase, mas tem neutro conectado? Que não é muito comum, certo? Então, se a minha máquina estiver equilibrada, todas as suas bobinas são iguais, defasagem entre elas iguais, as tensões de alimentação também são equilibradas, nós vamos ter correntes trifásicas equilibradas e o somatório dessas três correntes vai ser zero, ou seja, eu não vou ter corrente fluindo pelo neutro. Sistema equilibrado. Agora, se houver qualquer tipo de desequilíbrio, ou na tensão, ou na impedância de alguma das fases, aí vai surgir uma corrente fluindo pelo neutro. No caso extremo, onde nós perdemos uma fase, então aqui eu desconectei a fase C, por alguma falha do sistema, vai passar uma corrente pelo neutro, que vai ser a soma da corrente A mais corrente B. Certo? Isso acontece quando eu perco uma fase. Se a fase estiver conectada e o sistema equilibrado, corrente no neutro é zero. Se eu perco uma fase, que é um caso mais extremo, eu vou passar a ter uma corrente fluindo pelo neutro, que é a corrente A mais a corrente B. Bom, vamos ver o que acontece com o fluxo na máquina nessa situação. Então, notem que agora eu só tenho duas correntes. A corrente na fase U e a corrente aqui, deixa eu ver, na fase B, que é a fase V, certo? A corrente da terceira fase é zero. Então, vamos, da mesma forma que nós já fizemos aí em algumas aulas anteriores,
vamos analisar aí, dando passos no tempo, o que acontece com o fluxo dessa máquina. Na estante 0 aí, então, na fase U eu tenho o valor máximo aí do seu fluxo e a corrente é positiva. Na fase V eu tenho um valor de 0,5 com sinal negativo. Se a corrente fosse positiva, o fluxo da fase V estaria para a direita aqui, certo? Para baixo, para a direita. Como é negativa, ela aponta para o sentido oposto. Automaticamente, o fluxo resultante vai tender mais para a fase azul, certo? Mas já está um pouquinho aqui no ângulo entre os dois. Esse é o meu fluxo resultante. Se eu avanço... lembrando então que a distribuição do fluxo ao longo do entreferro é senoidal, né? Apesar de eu estar representando como vetor, esse vetor me indica o pico do meu seno. Ao longo aí desse entreferro, né, da volta mecânica, esse fluxo vai caindo mais ou menos senoidalmente, certo? A 90 graus aqui do meu vetor vai ser 0 e a 180 graus do vetor ele vai ser negativo, mínimo, né, valor de mínimo. Então, ao longo do entreferro, apesar de eu representar esse fluxo como sendo um vetor, nós temos que entender que esse fluxo vai variando aí senoidalmente. O vetor se me aponta para o valor de máximo do fluxo. Vamos voltar para a corrente e vamos dar um passo aí, né, de 60 graus no tempo. Então eu saí da posição aqui 0 e avancei a corrente até esse momento aqui. Notem que ambas as correntes têm valor de 0,5 e são positivas. Como agora as duas correntes estão com amplitude menor, a resultante do meu vetor também ficou menor. Vamos avançar aí mais 60 graus. Agora eu tenho uma das fases no máximo positivo, que é a fase vermelha, e a fase azul no 0,5 negativo. Então notem que a fase azul apontava para cima, o seu sinal da corrente na fase com corrente azul inverteu, então o seu sentido do fluxo também inverteu. A resultante desses dois vetores vai dar um valor que tende um pouco mais aqui para o vermelho, certo? Para o vetor vermelho, porque ele tem amplitude maior. Vamos avançar aí mais 60 graus. Agora a fase azul está no seu em módulo máximo com sinal negativo, então notem que o vetor está ficando para baixo. A fase vermelha 0,5 com sinal positivo. Nosso fluxo agora veio para cá. Se avançarmos mais 60 graus, agora ambas estão com 0,5, ou seja, o fluxo resultante vai dar um pouco menor. Avançamos aí mais 60 graus, o fluxo vai voltar a aumentar. E fechando o ciclo, né, uma volta completa, o fluxo voltou a aumentar novamente. Então, se vocês notem que se eu pegasse, quando a minha máquina está equilibrada, e eu pego aqui o valor máximo do fluxo e traço um gráfico desse valor máximo, ele me descreve um círculo. Agora, quando eu tenho um desequilíbrio, nesse caso aqui, quando eu perdi uma corrente, esse fluxo máximo, ele me descreve uma elipse. O que isso vai impactar? Vibração, pulsação de torque, e essa pulsação vai levar a vibração na máquina. Isso, se a vibração vai aumentar o barulho, pode aumentar desgaste de mancal. Então essa pulsação não é desejada, certo? Mas é o efeito que vai acontecer. Bom, como essa máquina também não descreve um torque contínuo, um torque máximo contínuo, essa vibração aí vai fazer com que ele na média o torque vai cair. Até porque eu tenho uma corrente a menos, né? Eu vou ter menos potência. Então o torque médio deve cair nessa máquina.
Bom, dependendo do que esteja conectado na máquina, né, essa pulsação de torque também pode influenciar e levar prejuízos à carga, né, dependendo do tipo de carga que está conectado na máquina. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então, a minha máquina, se ela perder uma fase e tiver o neutro conectado, o que não é algo comum, né? A gente conectar o neutro mesmo em ligação estrela, a gente conectar o neutro na máquina. Se ela tiver o neutro conectado, eu vou ter uma corrente fluindo para o neutro, que também não é desejado, né? Porque em geral o neutro não é dimensionado para passar uma corrente grande nesse fio, né? Ele é mais para proteções. Além disso, meu torque vai ficar pulsante. A gente vai levar, isso leva então a vibração, vibração leva a ruído, pode também levar a desgaste dos rolamentos dos mancais. Mas nessa situação específica, a máquina continua partindo. Certo? Se eu partir essa máquina, se eu desligar essa máquina e conectar novamente, somente com duas fases, né, ela não perde a capacidade de partida. Mas vamos continuar a nossa análise e vamos ver o que acontece se eu não tiver o neutro conectado. Então, se nós não tivermos o neutro conectado, ver se é isso que a gente vê na sequência. Então, de novo, com neutro ou sem neutro, se o meu sistema é trifásico equilibrado, se minhas cargas são equilibradas, as tensões são equilibradas, automaticamente as correntes vão ser equilibradas, a corrente A, B e C, o seu somatório tem que ser nulo. Certo? Agora, se eu não tiver o neutro conectado e mesmo que esse sistema seja desequilibrado, o somatório continua sendo nulo, certo? Porque eu não tenho para onde fluir essa corrente, certo? Não tem um outro ponto. Então, máquina sem neutro, equilibrado ou não, a soma dessas três correntes tem que ser zero. Bom, se nós perdermos uma das fases e eu não estou com o neutro conectado, e eu conseguir a tensão que vai ter no neutro, ele vai se deslocar. Certo? Por quê? Porque eu não tenho como garantir essa tensão mais. De tal forma que notem que eu só tenho um caminho único para a corrente, certo? A corrente vai entrar pela fase A e a mesma corrente tem que sair pela fase B. Automaticamente o valor da corrente na fase B é igual a menos a corrente na fase A. A mesma corrente que vai entrar em A vai sair por B. Certo? Não tem um outro caminho para a corrente fazer. Vamos analisar como que fica a distribuição do fluxo na máquina. Então, agora, IA e IB são iguais. Certo? Na verdade, uma devia ser menos a outra. Então, eu cometi um pequeno erro nesse gráfico aqui. Então, se eu tiver aqui então, corrente positiva nas duas fases, o valor resultante, então note que as duas estão com valor máximo, né, positivo, o valor resultante do meu fluxo vai estar na direção aqui da fase W. Note que eu tenho corrente em U, corrente em V, e a resultante do fluxo está em W. Se nós começarmos a avançar no tempo, vamos aqui para 60 graus no tempo, minhas duas correntes diminuíram na mesma proporção. Automaticamente o seu fluxo também diminuiu. Então o fluxo resultante vai diminuir. Se a gente avançar mais 120 graus, o fluxo vai reverter. Deixa eu ver aqui uma pergunta do Vitor. No caso da falta do neutro, não tem risco de fuga de corrente pelas bobinas,
a corrente passar por casa do meu motor, não por causa da falta do neutro, Victor, porque se o meu motor não tiver nenhuma falha, a integridade das isolações estiverem ok, eu não vou ter esse risco. Se eu tiver alguma coisa que degradou na isolação, independe de ter o neutro ou não ter o neutro, porque esse neutro que eu comentei não é o neutro da conexão na carcaça, não é o terra da carcaça, certo? Eu estou falando de conexão de neutro, sistema com 4 fios. É diferente e neutro de terra. O terra a gente coloca na carcaça, no caso de falha de alguma coisa, essa corrente vai para a terra, né? Algumas pessoas utilizam mesmo, certo? Só que não é aconselhável, justamente porque em caso de falha, você tem corrente indo pelo neutro. Então, você pode ter uma máquina com corrente fluindo pelo neutro, a outra operando normal. Se você coloca o neutro nas carcaças, você pode estar colocando uma pequena tensão nas carcaças. É um sistema que às vezes alguns utilizam, certo? Só que não é o mais seguro. Então, a princípio, o neutro é uma coisa, a terra é outra. Aí na área industrial não é comum utilizar um neutro, sabe? Foi uma situação hipotética que eu demonstro no laboratório, não é muito comum utilizar um neutro. Por que não é muito comum? É porque é um fio a mais, né? Para que eu vou gastar com 4 fios se eu só preciso de 3, né? Então não é muito comum ter o neutro aí, né? Disponível. E de novo, né? Neutro e terra são coisas diferentes. Então, se a máquina não tiver nenhum problema de isolação elétrica, o fato de eu não ter o neutro conectado não vai ser problema. Bom, então nós estávamos nessa situação, né, onde a corrente era 0,5 positivo, avançamos mais 60 graus, as correntes inverteram de sentido. Então, notem que os dois fluxos inverteram de sentido. Agora ele está apontando para o lado esquerdo aqui, né? Se a gente avançar aí mais 120 graus, os fluxos aumentaram com sinal negativo, né? E eu vou ter o fluxo máximo de novo. Mas uma coisa que vocês notem é que esse fluxo, ele não mudou de direção, certo? Ele só ficou sobre o eixo W aqui. Ele foi de positivo para negativo, mas ele não gira. Ou seja, se eu perco uma fase, o meu campo da máquina deixa de ser girante. Ele passa a ser um campo pulsante. Bom, em laboratório é bem fácil de mostrar isso para vocês. Se a máquina está funcionando e eu perco uma fase com ela funcionando, ela não desliga. Ela continua girando. É claro que ela vai trabalhar com um torque pulsante, vai perder torque máximo, potência máxima, né? E vou todo ter aqueles problemas de vibração mais fortes ainda, certo? Mas o campo não gira mais. É como se essa máquina estivesse trabalhando com uma máquina de indução monofásica, que é o objeto do experimento 11. Nós vamos discutir a máquina de indução monofásica no final dessa experiência ainda, porque eu acho que tem muita relação com essa questão de perda de fases. Então, essa máquina, quando ela não tem neutro conectado e perde uma das fases, ela passa a trabalhar como se fosse uma máquina monofásica. E o seu fluxo no rotor, o fluxo de entreferro, ele não gira mais, ele passa a ser pulsante. Só que, se eu desligar essa máquina e tentar parti-la de novo com 2 fases, ela não parte mais. Ela perde a capacidade de partida. Se a falha acontece enquanto ela está girando, ela não perde, ela continua girando. Só que se eu desligo e tento energizar ela de novo só com 2 fases, ela não parte mais. É uma situação que tem que tomar bastante cuidado, porque se eu energizo só 2 fases, essa corrente vai ser bem elevada. E a máquina não vai girar, vai ficar parada nessa situação. Então, se não tiver nenhum tipo de proteção térmica nessa máquina, ela pode queimar. Já perdeu uma fase, vai queimar o restante do motor. Bom, eu tenho uma simulação, vamos ver se eu consigo rodar aqui o MATLAB.
O MATLAB demora um pouquinho para abrir. Deixa eu ver se eu localizo aqui a simulação. Vamos guardar mais um pouquinho até o MATLAB abrir. Então, pessoal, essa máquina de som trifásica é algo assim que é bem interessante mostrar no laboratório. Infelizmente a gente não consegue agora, né? Mas se a máquina está girando e ela perde uma fase, ela continua girando. Se eu tento partir a máquina só com duas fases, essa máquina, se tiver o neutro conectado, ela consegue partir de novo. Se não tiver o neutro conectado, ela não parte mais. Ela fica energizada, com corrente elevada. Enquanto eu não desligar, essa corrente vai continuar alta e a máquina não gira. Nos dois casos, né, com ou sem neutro, operando somente com duas fases, a máquina vibra bastante, certo? A vibração geralmente gera ruído, né? E como eu comentei para vocês, pode inclusive danificar os mancais, né? Essa vibração elevada, com o tempo aí, se operar muito tempo assim, pode acabar danificando os rolamentos. Deixa eu ver se ele já abriu o MATLAB. Está abrindo ainda? Uma pergunta aí, pessoal? Tentei demonstrar isso aí através do fluxo e ainda na aula de hoje eu vou tentar comentar o porquê que a nossa máquina, quando perde, sem neutro, né, quando ela perde uma fase, ela continua girando, ela não para, mas ela perde a capacidade de partida. Vamos tentar demonstrar isso ainda na aula de hoje. Nenhuma pergunta, pessoal? Nenhuma curiosidade? Então o MATLAB aqui já abriu. Já compartilha a tela novamente. Peguei aqui a... Ok, deixa eu compartilhar novamente com vocês. Tudo certo com o vídeo, pessoal? Com o áudio? Tá jóia. Então, deixa eu abrir aqui uma rotina. Eu rodei essa simulação para vocês no início do semestre, né? E ela mostra aí a máquina funcionando com as 3 correntes equilibradas. Eu vou rodar de novo. Ver se vai funcionar certinho. Opa, problema. Ok. Esse aqui eu tentei converter para o Skylab. Não era para estar assim.
Só mais um minuto. Eu acho que deve funcionar agora. Opa. Então aqui um motor com bobinas concentradas. É um probleminha aqui ainda. Pequeno, só mais um minutinho até eu conseguir parar o MATLAB. Já parou. Acho que é quanto está a resolução. Deixa eu tentar rodar de novo agora, ver se ele vai. Tem que ir um pouco mais lento, acho que ele foi meio rápido. Então, esse é um motor trifásico com bobinas concentradas, então seria um motor bem ruim, né? Aqui eu tenho cada uma das fases, o fluxo de cada uma das fases pulsando, e aqui nós temos esse fluxo se deslocando no tempo. Eu vou dar a resultante se deslocando no tempo, né? Isso aqui é no caso do trifásico equilibrado, só que a distribuição não é senoidal. Vamos ver então o que acontece quando nós perdemos uma fase, né? Então, para fazer isso, eu vou assumir que a corrente em uma das fases vai ser sempre zero. Bom, se eu tiver o neutro, o que vai acontecer é que a corrente A e B continuam iguais, porque o neutro me garante a tensão sobre a fase. Mas você notem que tem uma posição que esse fluxo não chega mais no máximo, né? Ele fica um quadrado bem feio. Acho que vai ficar melhor nós visualizarmos isso com fluxo senoidal. Eu tenho uma outra com fluxo senoidal, eu acho que vai dar uma melhor noção para a gente. Fluxo concentrado senoidal. Esse aqui está correto. Então vamos lá, vou rodar isso aqui. Vai ficar um motor melhor. Então no caso aqui de fluxo senoidal, né, cada uma das minhas fases ela pulsa nesse formato senoidal. Elas pulsam em instantes diferentes porque as correntes estão defasadas a 120 graus. O fluxo resultante de uma máquina equilibrada está me dando esse resultado aqui, certo? Que é um seno que se desloca aí ao longo do entreferro, certo? Como o entreferro ele é uma circunferência, se eu pegar esse ponto de máximo e traçar nessa circunferência, ele vai representar um círculo. Então, vamos agora ao caso que eu perder uma corrente em uma das fases, mas eu perdi a corrente, mas eu tenho um neutro, certo? Então, as minhas outras duas correntes se mantêm.
Notem então que esse meu valor de máximo, ele continua sendo girante, ele está se deslocando, só que ele parece uma gangorra, né? O valor de máximo diminui, vai se deslocando, depois aumenta, certo? Se eu pegar esse valor de máximo aqui e tentar traçar uma circunferência, numa coordenada polar, né, vocês vão ver que isso não descreve mais um círculo, isso descreve uma elipse. Se eu não tiver neutro, então necessariamente a corrente IB ela tem que ser igual a menos IA. Certo? Então, se eu fizer a corrente agora IB ser igual a menos IA, vocês vão ver que as duas fases pulsam juntos. A minha resultante não se desloca mais, ela fica parada aqui nesse instante. Certo? Ela só vai para um valor negativo e positivo. Então, se eu perco uma fase e não tenho neutro conectado, o meu campo deixa de ser girante, ele passa a ser pulsante. Mais ou menos o que eu tentei demonstrar para vocês nos slides, né? Só que aqui a gente vê com mais detalhe. Notem que em ambos os casos, né, a minha fase C aqui, que está em verde, está em zero. Tranquilo, pessoal? Eu tinha mostrado já essa simulação para vocês no início do semestre, já foi na primeira aula, com o motor aí girando, certo? Com um sistema trifásico equilibrado. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui, continuar nossa... Deixa eu primeiro compartilhar, né? E vamos voltar aqui nos nossos slides. Então, a nossa máquina trifásica, quando ela perde uma fase e ela não tem neutro conectado, ela funciona como sendo um motor monofásico. E eu disse para vocês que a nossa máquina trifásica perde a capacidade de partida. Então, como que um motor monofásico parte, né? O motor monofásico parte porque ele tem uma segunda bobina, que é uma bobina auxiliar, certo? Se eu conseguir gerar uma corrente nessa bobina auxiliar que não esteja em fase com a corrente que vai passar na bobina principal, eu consigo gerar um campo que ele não é mais pulsante. Se essa defasagem for 90 graus, ele vai descrever um campo que é uma circunferência. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, para que esse motor monofásico parta, existe uma bobina auxiliar que está posicionada com seu centro magnético deslocado 90 graus da bobina principal. E notem que eu também preciso dar um jeito que essas duas correntes não estejam em fase. A maneira mais comum de fazer isso é usar um capacitor. Então, se eu tiver um capacitor nessa fase auxiliar, a impedância vai ser diferente, automaticamente eu vou ter correntes defasadas. O ideal é que essa defasagem chegasse a 90 graus. Bom, então para a máquina partir, eu preciso de algum tipo de bobina auxiliar, certo? Na verdade, eu podia dizer que esse motor não é monofásico, esse é um motor bifásico assimétrico, né? Porque esse motor não é simétrico, então seria um motor bifásico assimétrico. Só que para gerar essa corrente aí que tem que estar em quadratura, em geral a gente usa aí um capacitor. Tranquilo? Uma outra coisa que acontece
Geralmente, o capacitor que dá a melhor defasagem na partida não é o mesmo que dá a melhor defasagem em regime permanente. Porque essas indutâncias da nossa bobina, do nosso motor indução, ela varia com a velocidade do rotor. Vocês lembrem do modelo do motor? Que ele tem a resistência ali que varia, né, com o escorregamento. Então, essa impedância resultante, ela varia com a velocidade. Então, o capacitor que dá a melhor defasagem na partida não dá a melhor defasagem em regime permanente. Então, em geral, não coloquei aqui, motor monofásico, ele tem algum dispositivo que após a partida ele desconecta a bobina auxiliar. Certo? Porque essa bobina auxiliar ela é projetada somente para atuar durante a partida. Por quê? Porque não é fácil sintonizar esse capacitor para ter a mesma defasagem da corrente na partida e em regime permanente. Bom, se eu tenho uma máquina que tem um campo que é pulsante, eu espero, deixa eu ver se eu... Não tenho. Eu tenho que preparar um slide um pouco melhor. Se eu tenho uma máquina que tem um campo que é pulsante, eu posso enxergar esse campo pulsante sendo composto por dois campos girantes que giram em sentidos diferentes. Eu vou dar uma pausa aqui. Deixa eu ver o slide do próximo item, ver se eu estou com essa explicação pronta lá. Ah, sim, aqui eu tenho as coisas mais mastigadas. Então, eu acho que como esses assuntos estão encadeados e nós temos tempo, eu já vou emendar no experimento 12, certo? Então, no experimento 12, a intenção era discutir o funcionamento e partida de máquina de indução monofásica. Sem problema, pessoal, podemos tocar em frente? Eu acho que essa explicação é interessante, porque ela também explica o porquê que uma máquina trifásica ela continua funcionando depois que eu perco uma fase, certo? Então, eu acho que isso vai nos ajudar também com o experimento 11. Então, uma máquina monofásica, na verdade, ela é bifásica. Ela possui uma bobina, uma fase que é a fase principal, e uma segunda que é a fase auxiliar, ou bobina de partida. Essas duas bobinas, elas têm que ter uma defasagem aqui de 90 graus. O ideal é uma defasagem de 90 graus. O rotor geralmente é a gaiola de esquila para a máquina monofásica. Eu não conheço nenhuma máquina monofásica com rotor bobinado. Bom, então eu vou supor aqui que se eu tiver corrente positiva na fase principal, eu vou ter o fluxo nessa direção, na vertical, apontando para cima. E se eu tiver corrente positiva entrando na fase auxiliar, eu vou ter um fluxo na horizontal apontando para a direita. Para conseguir essa corrente, nós vamos utilizar aí um capacitor de partida. Vamos supor que eu consiga, então, que a corrente na fase auxiliar tenha exatamente a mesma amplitude, esteja defasada exatamente 90 graus. É muito difícil conseguir isso. Se eu consigo numa situação de uma rotação, vai ser difícil eu manter isso em outras rotações. Então, vamos fazer a mesma análise que nós já fizemos anteriormente. Se eu tiver aqui, então,
no instante zero, a minha fase A está com corrente máxima e a fase auxiliar está com corrente zero. Então, a minha resultante é a própria fase principal. Se eu avançar aqui 45 graus, as duas correntes estão com 0,7, né, positivo. O meu fluxo resultante continua tendo a mesma amplitude e girou 45 graus. Se nós avançarmos mais 45 graus, agora eu tenho a corrente na fase auxiliar máxima e zero na principal. E podemos ir avançando assim, certo? Notem que se essas duas correntes, então, tiverem a mesma amplitude e defasagem de 90 graus, o meu fluxo resultante vai representar aqui nesse círculo um círculo. Se eu traçar aqui o ponto máximo desse fluxo, vocês vão ver que ele é uma circunferência perfeita. E se não for, esse atraso não for exatamente 90 graus, ou o valor de pico das duas correntes não for exatamente igual, vai acontecer que isso vai descrever um campo que vai ser uma elipse. Mas qualquer coisa que não seja pulsante, estático, ele vai ter torque de partida. Então, vou avançando aí. Bom, é possível pegar um motor trifásico e tentar emular um motor monofásico. Para fazer isso, nós escolhemos aí uma fase como sendo a fase principal e conecto em série as outras duas fases que estão sobrando. Então, no laboratório, para gerar esse campo, nós fazemos dessa forma. Só que aqui, a corrente que vai entrar positivo em uma dessas duas fases tem que entrar na negativo da outra, certo? Então, aqui eu representei a fase W como entrando corrente negativa. Automaticamente, como essas duas, a fase V e W, vão ter a mesma corrente, o seu campo resultante vai dar na horizontal. O resultante da fase V e W. Então, nesse exemplo, a fase A vai ser a fase principal, que aqui é a fase no motor é a U. Eu preciso ter, então, uma fase em comum e alimento pela fase B aqui, eu tenho aqui meu neutro, certo? Então, tem a fase principal, a fase auxiliar, as duas são conectadas. Para nós gerarmos uma defasagem aqui, eu simplesmente pego a mesma alimentação e passo por um capacitor para ligar na fase auxiliar. Então, isso aqui é uma forma de... vamos supor que eu não tenho alimentação trifásica, mas tenho um motor trifásico, eu consigo ligá-lo de tal forma que ele vai se comportar como sendo um motor monofásico. Em regime permanente, como eu só uso a bobina auxiliar, eu estou usando 1/3 da máquina para fazer isso. Certo? Não é uma boa abordagem, você só vai fazer isso se você só tem um motor trifásico e não tem alimentação trifásica, tem só alimentação monofásica. Então, dá para aproveitar o motor, mas você vai subutilizar, porque você está utilizando 1/3 das fases, você só vai ter 1/3 da potência e do torque. Bom, então, como eu comentei para vocês, em geral, essa bobina auxiliar só é utilizada durante a partida. Depois da partida, existe sempre algum mecanismo, algum relé de partida. Esse relé ele pode ser acionado, tem vários tipos de relé, certo? Tem relés por temperatura, tem relé por corrente, tem relé que está conectado no eixo e com média rotação. Então tem uma variedade grande de diferentes tipos de relé, certo? Mas eu preciso de um relé que desconecte a minha bobina auxiliar depois que a máquina partiu. Uma forma de fazer isso é pegando a corrente da bobina principal. Então, se meu motor partir, essa corrente na bobina principal vai cair bastante. Então, eu posso utilizar essa corrente para conectar o relé
E se essa corrente cair abaixo de um dado valor, vai cair a força de conexão do relé, que está atracando o relé, e o relé vai abrir. Então é um mecanismo aí de controlar esse relé, certo? Utilizando a corrente da bobina principal. A partir desse momento, se a máquina estiver girando, então aqui eu tenho a minha máquina girando, esse meu fluxo que é pulsante, eu posso imaginar que ele é gerado por dois campos girantes em direções opostas. Isso é um artifício matemático para tentar explicar como é que o meu motor continua funcionando com um fluxo pulsante. Então eu tenho aqui um fluxo que na verdade é pulsante, e eu estou imaginando que esse fluxo pulsante ele é gerado então por dois fluxos girantes, um no sentido do movimento do rotor e um outro no sentido oposto ao movimento do rotor. Então notem que esses dois campos, as suas componentes aqui na horizontal se anulam e as componentes na vertical se somam. Então conforme esses dois pulsos se deslocam, eu tenho a resultante deles é pulsante. Bom, eu tenho aqui uma curva de torque da minha máquina, certo? A curva de torque do motor monofásico é igual ao do motor trifásico. Se o meu motor está girando, certo? Na verdade, se o motor está parado primeiro, se o motor está parado, a minha velocidade síncrona do campo do campo positivo é ω1 e a velocidade síncrona do campo negativo é menos ω1, porque cada um está girando para um lado diferente, na mesma frequência, que é a frequência de alimentação. Então notem que o escorregamento do campo positivo ele vai estar entre 1 e 0, ou seja, no lado direito aqui da minha equação de torque. Porque esse ω1 é positivo, é sempre positivo. Se ωr tiver entre 0 e ω1, esse escorregamento vai estar entre 1 e 0. Já para o campo que está girando no lado oposto, o campo negativo, que se o ω1 é menos 1, menos aqui com menos aqui vai dar menos 2. Se você fizesse ômega variar de 0 até ω1, você vai ver que esse escorregamento vai variar de 2 até 1. Ou seja, a curva de torque da minha máquina é como se tivesse duas máquinas em uma máquina só, certo? Então a curva de torque, devido ao campo que está girando no sentido positivo, está no modo motor. E o meu campo que está girando no lado negativo está na região de freio. Então, primeira coisa interessante é que se a minha máquina está girando, se a minha máquina, vamos ver primeiro se ela não estiver girando, certo? Se ela não estiver girando, se ω_r for igual a 0, nos dois casos eu tenho escorregamento igual a 1. Ou seja, o único ponto que as duas curvas de torque têm o mesmo valor é aqui na origem. Então, o torque gerado devido ao campo positivo e o torque gerado devido ao campo negativo, os dois têm igual valor. Ou seja, a minha máquina não sai do lugar. Então, se uma máquina que tem um campo pulsante, ela não tem capacidade de partida. Agora, se por algum motivo eu conseguir acelerar um pouco esse eixo, o que a gente nota é o seguinte: o campo devido ao fluxo positivo, ele aumenta um pouco, enquanto o campo devido ao fluxo negativo, ele reduz. Automaticamente, a diferença entre esses dois torques vai fazer com que a máquina gire para o lado do campo positivo. Quanto mais a minha máquina vai acelerando, mais essa diferença vai aumentando. Certo? O torque devido ao campo positivo vai ficando maior. Até que eu entre nessa região linear aqui e vai ter uma posição
onde esses dois torques vão ficar com a mesma amplitude. Então é esse assim, a condição de funcionamento da máquina. Certo? Então, essa é a explicação do porquê a minha máquina, se ela estiver girando, ela não para, mas se eu desligá-la, ela perde a capacidade de partida. Uma máquina monofásica que tem um campo pulsante. Essa é uma explicação, uma explicação matemática, certo? Mas eu tenho que imaginar então que esse campo pulsante ele é gerado por dois campos girantes que têm a velocidade oposta. Um é um campo girante positivo e um campo girante negativo. A resultante desses dois campos me dá um campo pulsante. Como um dos campos está no modo motor e o outro no modo freio, se o escorregamento é igual a 1, ou seja, a velocidade do rotor nula, os dois têm o mesmo valor de torque aqui na origem. Agora, se ele começar a girar, o torque devido ao campo positivo vai ser sempre maior do que devido ao campo negativo. A não ser se eu chegar na velocidade síncrona, né? Aqui a partir dessa área, o torque do lado motor fica menor do que o lado freio, né? Pessoal, eu estou vendo que eu acho que eu não compartilhei a tela, né? Vocês estavam vendo a tela ou não? Ah, estava compartilhado, ok. Eu achei que não estava. Ok. Tranquilo, pessoal. Deu para entender, então, por que uma máquina que tem o campo pulsante, ela não parte, mas se estiver girando, ela funciona, certo? Porque o torque devido ao campo positivo é sempre maior que devido ao campo negativo, então ele vai puxar mais forte para um lado. O que a gente vê também é que significa que eu tenho um torque puxando para um lado, um outro torque puxando para o outro. Ou seja, uma máquina monofásica vai ter, para a mesma potência, vai ter sempre uma eficiência pior que uma trifásica, certo? Porque eu tenho uma parcela de energia que está sendo usada para atrapalhar o movimento. Por isso, máquina trifásica vai ser sempre mais eficiente. Então, pessoal, alguma pergunta, dúvidas, curiosidades? Professor, eu tenho uma dúvida, mas na verdade é com relação à simulação mesmo. Com Não é, relação à não simulação? sobre ela. Que eu É, mostrei agora? Ou do relatório de vocês? do relatório. Ah, tá. Então, vamos fazer o seguinte, eu queria mostrar mais uma coisa ainda, é, as conexões que a gente faz no laboratório, certo? Aí, encerrando a aula, eu tiro a tua dúvida, tá? Perfeito. Tá, Jorge. Então, eu queria mostrar mais uma coisa ainda. Deixa eu compartilhar novamente o vídeo. Então, para fazer aí esse experimento no laboratório da máquina monofásica, nós tivemos aquele recurso de emular uma máquina trifásica como sendo uma monofásica, certo? Nós vamos utilizar a máquina na configuração de 4 polos, então eu tenho que conectar negativo com negativo em cada uma das fases. A fase V e W ficam em série. Eu tenho um ponto que é comum entre as duas fases, né? Então, a alimentação da fase principal vem direto aqui da rede, né? E a alimentação da fase auxiliar, ela sai aqui da minha fase principal, passa por um capacitor e conecta aqui na fase V.
Então, com essa ligação meio esquisita, eu estou pegando uma máquina monofásica e estou emulando uma máquina trifásica e estou emulando uma máquina monofásica. Depois da partida, eu posso abrir aqui a bobina auxiliar, que a minha máquina continua funcionando normalmente. No laboratório, então, uma vez feita a conexão interna da máquina, nós temos então a alimentação vindo direto aqui para uma fase e passando aqui por um capacitor para a terceira fase. Esse ponto aqui é um ponto comum entre as duas, né? Bobina auxiliar e principal. Medimos tensão e corrente, tanto na bobina principal quanto na bobina auxiliar. Bom, a gente demonstra no laboratório que... O que a gente faz no laboratório? Nós temos no nosso equipamento vários capacitores, certo? Então, a gente coloca capacitores em paralelo para variar essa capacitância e tentar encontrar um melhor capacitor para a partida dessa máquina. A gente consegue ver nesse experimento também que um dado valor que minimiza aqui a corrente de partida, em regime, às vezes dá uma corrente maior do que de partida na bobina auxiliar. Então, um dos intuitos desse experimento é mostrar que um capacitor que está bem sintonizado para a partida não vai estar bem sintonizado para regime permanente. Por isso que é difícil utilizar um único capacitor e deixar essa fase auxiliar sempre conectado. Uma outra coisa que eu demonstro no laboratório é que se eu colocar uma resistência no lugar do capacitor, isso também funciona, certo? O importante é que a impedância da fase principal seja diferente da impedância da fase auxiliar. Qualquer coisa que faça com que essas impedâncias sejam diferentes vai me gerar uma corrente defasada em relação à principal. Em alguns casos, essa defasagem, na maior parte dos casos, não vai ser 90 graus, certo? Mas se eu conseguir gerar alguma defasagem significativa, eu já vou conseguir partir a máquina. Então eu posso utilizar desde capacitor até resistor para fazer isso. Então no laboratório nós variamos aí o capacitor e também utilizamos resistor como dispositivo de partida. O importante é que eu tenha uma impedância entre as fases diferente. Certo, pessoal? Alguma pergunta aí sobre nossa aula de hoje? Bom, não tendo mais dúvidas sobre nossa aula de hoje, então eu vou tirar dúvida do colega de vocês sobre o relatório. Se vocês quiserem acompanhar aí, talvez possa ser a dúvida de outras pessoas também, né? Então, estou aberto aí para a questão que você tinha posto antes. Beleza, professor. A primeira dúvida era que no roteiro está falando para variar o ômega 1 de menos ômega 1 até 2 ômega 1, certo? De menos ômega 1 até 2 ômega 1, exato. Para cobrir desde o modo freio, motor e gerador. Então, aí a questão era aqui, ó. Quando colocava ômega 1, era modo motor, eu acho. Segundo o que eu fiz aqui, pelo menos. Aí quando Entre 0 colocava. e ômega 1 é modo motor. Que é nessa forma que Isso. estava configurado o programa, né? Sim, aí ó, quando colocava menos ômega 1, aí era negativo. Certo. Era antes do zero. Uhum. Aí era gerador. Não. Então, Entre menos ômega 1 e 0 é modo freio. Modo gerador, a velocidade tem que ir acima de ômega 1. Entendi. É porque. Não entendi agora. É porque
eu tinha visto a aula Uhum. e não estava mostrando muito, então. É, tipo, tem que dar algum desafio para vocês, né? Não posso dar o negócio totalmente feito. Eu acho que o programa está bem Não, não, estruturado, aí vocês têm que tentar fazer, mexer alguma coisa a mais, né? Senão não tem desafio para não, vocês, né? não, eu entendi isso. A questão era que eu tentei enxergar nos gráficos Uhum. que deu aqui Uhum. algo semelhante ao que foi mostrado na aula. Ok. Eu vou abrir um gráfico que eu tenho aqui, foi de uma experiência anterior. Deixa eu ver aqui, lembrar qual que tinha esse gráfico. Não sei se era no. Vou abrir mais de um aqui. Eu já compartilho com vocês para mostrar o gráfico. Eu só localizar o primeiro. Aqui. Vou compartilhar agora meu vídeo. Eu espero uma curva mais ou menos com esse formato, certo? Essa inclinação aqui pode variar, né, dependendo da configuração. Professor, eu acho que não está compartilhando. Não? Deixa eu ver. Não. Ah, tá, ele está pensando aqui ainda. Eu vou parar e tentar de novo. Agora sim, né? Não. Carregando. Agora sim. Agora sim. Então, eu espero uma curva que tenha mais ou menos esse formato, certo? O formato, a região que geralmente a gente trabalha é nessa região que vai aqui da velocidade 0 até a velocidade 100%, que é a 5, né? Que é essa região aqui, modo motor, certo? No modo freio, é com velocidades negativas. Então, ela deve sair desse ponto aqui, torque de partida, e só ir reduzindo. E no modo gerador, o torque fica negativo, ele inverte. Ele fica meio espelhado aqui, mais ou menos, né? Espelhado para baixo, né? Perfeito. Não, então, é que a do freio, eu consegui uma que ela é basicamente como um modo gerador, só que ela tá negativa. Aí que isso que eu achei estranho. Mas é a do freio. Não, É a do não freio. era certo, era para dar positivo. Por que que dá positivo? Deixa eu ver, mostrar o escorregamento aqui, né? Escorregamento. Se ômega 1, se tanto ômega 1 quanto ômega R, bom, que na verdade não é o ômega 1 que inverte, né? Quem inverte é o ômega R, né? Então, se você for ver esse escorregamento, é, eu vou ficar aqui, quando o ômega R ficar negativo e rodar para o lado inverso, né? Esses dois vão somar e o escorregamento dá maior que 1, né? Então, o torque não era para dar negativo Ok. no modo motor, né? Não, ó, No modo o gerador. modo motor deu positivo. Uhum, exato. O modo Então, motor deu positivo. no modo. Acabei fechando. Não, fechei. No modo freio, ele tinha que ser uma continuidade aqui da curva, né? Não podia ter uma descontinuidade, né? Porque o ômega 1 não mexeu, certo? O ômega 1 continua o mesmo. Quem é o rotor que foi pro lado inverso. Tá. É que eu não sei como eu vou fazer então. Uhum, Porque. certo. Ô, professor, o senhor está falando que a gente teria que inverter, então, o ômega R e não o ômega 1. Eu vou abrir agora o programa exemplo e vamos tentar discutir em cima dele. Tá. Tá aqui. Aqui. É, Bom, a primeira coisa que eu iria um problema que a gente tem nesse for é que o n não pode ficar negativo, né? Então, por quê? Porque os índices aqui dos meus vetores, eles não aceitam o número negativo. Se eu quiser fazer com que... Bom, uma coisa que eu poderia fazer é colocar um for negativo, uma sugestão, né? Colocar aqui menos, por exemplo, menos passo. Só que daí, nos índices, eu tenho que colocar passo mais 1 para que o índice nunca fique negativo.
Se eu fizer isso, vocês vão ver que vai dar aqui uma velocidade, né, negativa. Então, essa velocidade tem que ficar negativa no modo freio. Certo? Só que qual que é o problema? O índice não pode ficar negativo, mas esse valor aqui tem que ficar negativo. Se você colocar aqui, por exemplo, menos passo, nessa parte aqui, ou colocar menos 1001, né, que eu passo esse valor aqui, eu range aí, né, menos 1001, e fizer ele de 1 até passo, né, isso vai traçar no modo freio. Se eu quiser fazer com que ele trace toda a curva, eu tenho que fazer ele variar de 1 até 3 vezes passo, certo? E colocar aqui, para essa velocidade negativa, menos passos. Se fizer isso, eu acho que já resolve. Certo? Porque o que tem que ficar negativo no modo freio é a velocidade, certo? Ômega 1 continua positivo. Não sei se deu alguma luz assim. Eu não entendi muito bem, não, professor. Eu acho que eu cheguei. Do jeito que está aqui, se você faz o for variar de 1, passo é 1000, certo? É a resolução que eu tenho aqui. Se eu faço o for variar de 1 até 1000, na verdade 1001, né? Eu cubro uma região, certo? Eu cubro uma faixa dessa aqui, do jeito que construí o programa. Se você fizer ele variar a 3 vezes mais, do jeito que o programa está hoje aqui, se você simplesmente colocar um 2 aqui e rodar esse programa, ele vai traçar no modo motor e gerador. Se eu quero traçar no modo freio, eu tenho que começar aqui em 1000 negativo. Então, se você colocar aqui 3 e colocar aqui 1001, eu acredito que ele vai traçar desde o modo freio até o modo gerador. Certo? Porque você tem que dar um jeito que esse for comece num valor negativo. Certo? Onde que iria o menos 1001 seria no ômega R, certo? Exato. Esse aqui é o ômega R. Então, esse aqui tem que... Esse ômega P é 1 milésimo de ômega 1. É o passo que eu estou dando na velocidade para traçar a curva, certo? Então, se isso aqui é 1 milésimo e você colocar aqui que ele começa em menos 1000, isso vai dar menos 1, certo? Ou seja, menos 1 ômega 1, né? Ou seja, isso aqui rodando no sentido oposto. Então, o único problema é que os vetores aqui não aceitam um índice negativo, né? Você tem que colocar algum deslocamento aqui nesse valor para que ele fique negativo. Então, experimenta colocar 3 aqui e colocar menos 1000 aqui. Estou quase dando a resposta já, hein? Claro tá bom. Aí ele vai pegar toda... É claro que tem outras formas de fazer, certo? Se 10 pessoas tentarem fazer essa solução, vão chegar em 10 soluções diferentes, né? Essa seria a minha solução. Certo? Tá bom, professor. A questão é que eu não tinha entendido exatamente, sabe? Isso aí. Você tem que fazer, para o motor trabalhar em regiões diferentes, você tem que fazer a velocidade dele para regiões diferentes. De 0 até ômega 1 é a região motor. Onde ele está calculando, deixa eu compartilhar de novo, e onde que ele está calculando a velocidade, né? Ele está calculando a velocidade nesse ponto aqui. Então, ó, aqui hoje, quando n é igual a 1, eu tenho 1 menos 1 dá 0. Então, n igual a 1 é velocidade 0. Quando n for igual a passos mais 1, passos é 1000, certo? Aqui vai dar, então, 1001, né, que vai ser o n, menos 1 vai dar 1000. Então, quando isso aqui, 1000
multiplicado aqui ômega 1 por passos, passo é 1000, dá o próprio ômega 1. Então, do jeito que está aqui, ele vai de 0 até ômega 1. Certo? Eu tenho que fazer com que essa parte aqui do programa vá de menos ômega 1 até 2 ômega 1. Ah, entendi. Não, eu achei que tinha que fazer meio que em gráficos diferentes, mas não tem Não, que fazer. pode fazer no mesmo gráfico, certo? Se quiser fazer Aham, picado, pode fazer. Mas aquele torque no modo freio tem que ter o mesmo sinal do torque no modo motor. Senão tem alguma coisa que não está bem certa. Ok? perfeito. Cadê isto? Algo com esse formato. Beleza, então. Vai. Deixa eu... Mais dúvidas aí, pessoal? Não? Bom, não tendo mais dúvida aí ou qualquer curiosidade, nós vamos encerrando então a nossa aula. Beleza, professor, obrigado. Por nada. Valeu, professor. Como eu. Ah, só um detalhe que esqueci de comentar. Como eu fiz as duas experiências hoje, então nós não vamos mais ter experiência, certo? Eu vou pensar aí como que eu vou fazer a atividade, certo? Eu mando um e-mail para vocês informando como que vai ser a atividade e o relatório para esses experimentos, tá? Tá bom? Beleza. Beleza, professor. Joia, então. Até mais. Até mais, professor. Valeu. Tá bom. Pedro, a nota vai ser a média dos relatórios. Até mais.